Invocamos o Espírito do Fogo para que nos ilumine. Que o Espírito do Fogo nos ilumine. Máscara anti-rantavírus. Vamos falar um pouquinho, iluminados por essa luz de salamandras, a respeito das relações existentes entre cristianismo e paganismo. Pode parecer algo estranho, a princípio, comparar paganismo com cristianismo. E eu esclareço, hoje com uma mística de Shabbat, Shalom Shabbat, Ahou, Amém, Namastê. O xamanismo, o paganismo tem uma relação muito próxima com o cristianismo. E isso fica evidente quando nos aprofundamos na prática do que é o paganismo, do que é a Via Crucis. A religião do Mestre Jesus chama-se Via Crucis. Jesus não é cristão. Ele é o Cristo. E a sua religião chama-se Via Crucis. Essa religião do Mestre Jesus, a Via Crucis, é uma síntese de toda a vida do grande Mestre Jesus. É uma síntese da própria vida. Todo cristão tem a sua Via Crucis, que é um resumo de sua própria vida, uma miniatura. Então, alguns cristãos passam mais pela estação do flagelamento. Tem uma luzinha aqui, que é reflexo da... é reflexo da vela. E outros discípulos cristãos da Via Crucis podem não passar intensamente pela estação do flagelamento. Este é um exemplo para sintetizar que representa um resumo da vida do discípulo e também do mestre. Todos fazem parte da mesma lei. Quando conseguem, que não é nada fácil, acompanhar o Mestre Jesus, sua peregrinação. Jesus não é um mestre estático. Não está sentado comodamente em um local. Está em movimento, salvando pessoas, caminhando entre os desertos, convertendo pessoas e se sacrificando. De maneira secreta, como ele mesmo disse, se eu quisesse eu me apresentava. Então, atualmente, a missão do Mestre Jesus, ela é ocultista, ela é secreta. Ele é proprietário de igrejas onde quer que você vá, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Se ele quisesse, ele chegaria, local para ele não falta. Porém, ele deseja continuar a sua missão secreta, somente para aqueles que realmente o buscam de verdade, de todo o coração. Então, algumas pessoas, como por exemplo, podem passar mais pela estação da flagelação e outras menos. O que seria isso? Críticas, calúnias infundadas, verbalizações agressivas,
desrazoáveis contra o Mestre Jesus. Isso se transmite a nível espiritual em flagelamentos. Então tem pessoas que vão ser muito criticadas, ou seja, muito flageladas, e no mundo espiritual isso é real, é flagelado. E tem pessoas que não vão ser tão flageladas dentre os seus discípulos. E assim é com todas as estações da Via Crucis, da Via Sacra. De modo que a verdadeira religião chama-se Via Crucis, ou Via Sacra, com suas 14. Creio que são 14 estações ou mais. Preciso decorá-las, né? Estudá-las uma a uma, né? Para assimilar mais profundamente. Mas de uma maneira muito espontânea e não intelectual, essa é a religião do cristianismo, que é uma religião cósmica. A princípio, a única religião que é originária do nosso planeta é o xamanismo raiz, dos índios norte-americanos, pré-colombianos não. A única religião originária do nosso planeta é o xamanismo norte-americano e a Ordem de Melquisedeque, cujo nome é Xangã no Oriente, é o mesmo personagem. Xangã e Melquisedeque é o mesmo espírito. Melquisedeque é uma existência do mestre Xangã. Tirando esta religião, que é o culto à Mãe Terra, a natureza e a vida do planeta Terra, todas as demais religiões são cósmicas, são externas. Então, todas essas religiões são externas, são cósmicas. Eu acho que isso ficou claro, que todas essas religiões são externas, cósmicas, exceto a doutrina de Melquisedeque Xangã e o xamanismo das tribos norte-americanas, que venera a natureza, o culto à vida em nosso planeta. Antirrentavírus colocado. Entendida essa parte, podemos entender que o cristianismo é cósmico. O que é o cristianismo na prática? É a doutrina do Sol. Não de todos os sóis, de todas as estrelas. O nosso cristianismo é a doutrina do nosso Sol de Horus. Essa é a Via Crucis. Esse é o segredo do poder. Esse é o segredo dos que morrem antes de chegar à morte. Esse é o segredo dos que voluntariamente resolvem entrar no deserto para encarar a morte. Ninguém entra no deserto para brincar. Quem acha que o Mestre Jesus entrava no deserto por diversão, para cumprir alguma tradição, não está correto. Mestre Jesus entrava no deserto para praticar a Via Crucis e vencer a morte. Quando ele chegou à cruz, ele já estava preparado para triunfar, porque ele já havia vencido a morte antecipadamente. Então, quando Jesus chegou ao Calvário, ao final da sua Via Crucis, que significa sua vida e depois o desencarne, ele já havia derrotado a morte, que é o sétimo guardião, dentro do deserto. Pois como alguém que já venceu a morte vai morrer? Eis o grande enigma da cruz. Eis o grande enigma da Via Crucis. Como alguém que já venceu a morte vai morrer? Então o Mestre Jesus, ele não morreu. Em verdade, ele não morreu. Ele passou por uma transfiguração e mudou de um corpo mais simples para um corpo sutil, tetradimensional. Assim é o cristianismo. É uma religião do Sol, especificamente do Sol. É uma religião externa ao planeta Terra, porém responsável pela vida no nosso planeta Terra,
Então a relação é próxima. Como se o Sol fosse a força masculina e o planeta a força feminina. Existe uma interdependência entre esses mestres, Shangan e o Sol, que está provada através da translação, que seria o movimento da Terra ao redor do astro Sol, nesse movimento que eu estou fazendo. Translação, semelhante a isso. Qual seria a relação do cristianismo com o paganismo clássico, grego? A diferença é que o paganismo grego e outros, além de cultuar a natureza, cultuam também os outros planetas, o espírito dos outros planetas. Essa é a forma mais correta de se dizer. O espírito, ou a força, ou a energia dos outros planetas, e não somente do Sol. Então o cristianismo do Mestre Jesus é uma energia solar, é uma salvação solar, é o caminho da Via Crucis. É a única forma de salvação? Não. Existem outras formas de salvação. Em nosso sistema solar é mais evoluída, digamos assim, é mais emocional, é mais forte em amor, compaixão. Mas existem outras religiões e outras formas. A própria doutrina de Melquisedeque, do mestre Shangan, é uma doutrina maravilhosa. Uma doutrina do elemento terra. O Sol, crístico, o elemento fogo, é predominante. Daí as dores da cruz, né? Algo doloroso, tem a ver com o símbolo do fogo, a crucificação do Mestre Jesus. No paganismo, nós temos os espíritos de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Então, em termos de alcance, o paganismo ele é mais completo, vamos dizer, mais poderoso, que somente o culto ao Sol, o culto à cruz, da Via Crucis. É mais completo, mais abrangente. Se nós fôssemos comparar a um corpo no nosso sistema solar, nós diríamos que o Sol é o coração ascensionado ao intelecto, sendo o intelecto Mercúrio. E no outro extremo, região de Netuno, nós colocaríamos os pés desse ser gigantesco, descomunal, chamado Sistema Solar. Urano estaria relacionado à bipartição, às pernas, à energia sexual, às panturrilhas, ao elemento ar, e assim por diante, de modo que no centro do Sistema Solar estaria o coração ascensionado do Mestre, com uma coroa, abrilhantando esse grande ser. Cultuar ao Cristo, ao Sol, é cultuar ao coração do Sistema Solar. Os outros planetas têm outros significados e outros poderes. Então o paganismo clássico, grego, e outros, é mais amplo, mais completo do que o cristianismo, do que a Via Crucis, por mais que levem a tempo macrocósmico, com milhões e milhões de anos, ao núcleo central. Porque o convite está feito e está posto aos planetas a se cristificarem igual ao Sol. De igual forma, o espírito planetário vai se espelhar no espírito solar e algum dia vai ter um Sol com suas próprias características, de uma maneira crística e iluminada. Não mais refletirá a luz, mas emanará a própria luz. Então essa é a diferença básica entre o cristianismo e o paganismo. Então temos Mercúrio, Deus Mercúrio, ou Ares, ou no cristianismo São Rafael. Nós temos Vênus, planeta do amor,
de Afrodite no paganismo. Dentre os pagãos era Afrodite, temos anjo Anael, tem diversos personagens que representam Vênus. A própria deusa Vênus representa também as forças desse planeta. Marte, Áries, representa a proteção em nosso sistema solar. Júpiter, a organização social, clerical, governos, juízes, prefeitos, presidentes, reis, tudo Júpiter. Saturno é o sabate, é a pausa, é o respeito ao desencarnado, é a cerimônia fúnebre, é o final da existência, é a espiritualidade que acolhe por misericórdia. Somente Orifiel acompanha as pessoas até o momento do desencarne. É comum que muitas pessoas se afastem das pessoas quando elas estão doentes no hospital ou quando elas estão numa dificuldade. Os anjos da morte, os filhos de Orifiel, Saturno, não. Eles acompanham até o fim. É a misericórdia em grande escala dos filhos de Saturno. Eles são a companhia de todo vivente na hora do desencarne. Às vezes, mesmo quando estamos doentes, eu repito, mesmo quando estamos doentes, já vem o anjo da morte e nos acompanha. Quando nós saramos, ele deixa, se afasta do leito, onde está a pessoa doente, e volta para o sétimo céu. Se a pessoa vem a desencarnar, ele está ali ao lado da pessoa. É a boa companhia na hora da morte, é o anjo da morte. Então essa sabedoria do Deus Cronos, do ancião dos céus, do avô dos deuses, mestre Orifiel, Cronos, senhor da Gadanha, entre outros nomes. Mas além disso nós temos Dionísio, regente de Urano, regente da era de Aquário, mestre que criou a bipartia, a divisão entre homens e mulheres, está relacionado a Urano. 42 anos dedicados à supremacia feminina, 42 anos dedicados à supremacia masculina. Então quem rege e coordena a sexualidade da humanidade é Urano. Vulgo, com todo respeito, mestre Dionísio, Baco. Daí as tradições dos Césares de cultuarem o vinho e os parreirais com Baco, com Dionísio. Está correto. As uvas parreirais são plantas de Urano, plantas uranianas. Está certo invocar a Dionísio respeitosamente, porque é um Deus de alegria, é um espírito de felicidade e comemoração. Não é um espírito de banalidades, é um espírito positivo e respeitoso de alegria. E mais além nós temos Netuno, né? Das tradições do Deus dos mares, com aquele tridente que ordena os poderes das águas, que já é o planeta mais externo e frio, né? Do nosso sistema solar. Tudo isso é paganismo. O paganismo, para nós praticantes, é milhares de vezes mais poderoso que o cristianismo por si só. Nem tudo pode o Cristo solar. Existem algumas situações que Áries é mais indicado, muito mais indicado do que o Cristo. Dependendo da situação de vida, ninguém substitui Áries, ou Marte, ou Samael, como queiram, ou Maitreya, como queiram. Dependendo da situação da vida, nós precisamos do conforto do luto de Orifiel. Dependendo da situação de vida, nós precisamos da cura de Hermes Trismegisto, do deus Rafael ou o deus Mercúrio. De modo que o paganismo, apesar de estar inserido de uma maneira superficial, tênue, dentro
do cristianismo, ele é muito mais poderoso e vigoroso do que o cristianismo praticado somente como culto solar, somente como culto à cruz e o caminho da Via Crucis, mesmo porque nem todas as pessoas têm a vocação solar. Nem todo filho da Mãe Terra tem a vocação exclusivamente de amar, de seguir o caminho do sacrifício. Tem pessoas que são guerreiras, tem pessoas que são amorosas, tem pessoas que são curadoras, tem pessoas que gostam de atender as pessoas enfermas, idosos, luto. Então as pessoas são variadas. Desta forma, o paganismo, ele supera o cristianismo, porque ele é mais amplo do que o cristianismo. Então eu acho que essa parte ficou clara. E em breve eu vou ensinar as pessoas a fazerem a dança para acalmar a mente. Mestre Dionísio nos ensinou como acalmar a mente. Nos ensinou a como cultuar e fazer um rito correto com o vinho, com as forças da era de Aquário, com os poderes da positiva rebeldia de Aquário. E nós vamos repassar isso para as pessoas, semelhante à dança dos derviches. Então, quando o mestre convoca para cerimônias de Urano, cerimônias de Dionísio, as pessoas vêm todas caminhando no mundo espiritual da mesma forma. Então, aquelas pradarias celestiais nos mundos superiores, e as pessoas vêm caminhando todas igual. Dezenas de pessoas de diversos lados, todas caminhando igual, correndo igual. É uma corrida lenta, ou um caminhar rápido, vamos dizer assim, e todas se mexem igual. E o curioso é que já é uma dança dos derviches. Quem costuma estudar a sabedoria dos derviches, gnosticismo, conhece a dança dos derviches para acalmar a mente, para desligar a mente e fazer com que a consciência se manifeste. Pois Dionísio tem a sua dança dos derviches ritualística, que é uma sabedoria proveniente da sabedoria de Urano. Então as pessoas vêm todas caminhando, lançam os braços para um lado e a cabeça para outro lado. E caminham dezenas, centenas de metros assim, até chegar nas pradarias com uvas, com parreirais onde está Dionísio. E é muito curioso, para exótico, observar todas as pessoas vindo, vamos dizer, marchando, todas iguais assim, dentro dessa dança dos derviches do mestre Dionísio. Não conseguiríamos fazer isso sincronizado, se fôssemos fazer de verdade. Mas ele, com um poder mágico, consegue fazer com que as pessoas caminhem todas ritmadas, igualzinho, virando as cabeças para um lado e os braços para o outro, assim. Porém rápido. É bastante interessante. Qualquer hora eu vou fazer o vídeo com essa movimentação para vocês praticarem também em suas casas. Ele acalma a mente. É bastante interessante. Então eu vou encerrando hoje essa atividade de hoje. E nós deixamos claro, né, que a diferença entre o cristianismo e o paganismo está na amplitude. Então o paganismo, ele é a religião do sistema solar. Tirar um pouquinho a máscara anti-rantavírus, que é anti-rantavírus. Então o paganismo, ele considera o sistema solar todo. O cristianismo, o Sol. Essa é a diferença básica. O cristianismo considera a religião do Sol. O paganismo, do sistema solar. Então o poder, o alcance do paganismo é amplo. Tem maior alcance. E do cristianismo é a religião do Sol.
especificamente do Sol. Essa é a diferença básica entre o cristianismo e o paganismo grego. Colocando nossa máscara anti-rantavírus, é uma questão social, não é esotérica, é uma questão social, real, prática. A mensagem é clara. Ninguém quer novamente uma nova pandemia, né? E nós já nos antecipamos, né? E isso repercute, creio os senhores nisso. Então, feita essa análise, nós vamos indicar às pessoas os movimentos mágicos, né? Mas isso vai ficar para um outro vídeo, né? A respeito da dança dos derviches dentro da sabedoria de Urano do mestre Dionísio. Então, por hoje eu fiz a comparação cósmica, né? Ficou claro, né? Que o cristianismo é a religião do Sol e o paganismo é a religião do sistema solar. A grosso modo é isso. Então, paz e luz, um abraço, saudações. Vamos fazer nossas orações, vamos acender nossas velinhas, vamos chamar a presença superior, tá bom? Paz e luz, fiquem com Deus.